Bem-vindos ao Conceito Podcast. Eu sou Sônia Augusta Miranda e hoje comigo a jornalista Paula Greco. Obrigada, Paula. Imagina, Sônia, eu que sempre agradeço a oportunidade de vir aqui. Eu fiquei feliz hoje você falar que estava com saudade da gente. Estava com saudade, muito tempo que eu não vinha. O nosso convidado hoje para um bate-papo muito bacana, para falarmos de fé, o padre Marcos Vinícius. Muito obrigado e bem-vindo ao Conceito Podcast. Agradeço, Sônia. Alegria também ter aqui a Paula nesta tarde. É com carinho, com disposição que a gente veio aqui para a gente trocar uma ideia. Ser padre é ser perfeito ou padre também é pecador? Com certeza, padre também é pecador, né? Nós estamos todos, creio eu, assim devemos entender, nesse caminho de construção, de melhora, de conversão a cada dia. Perfeito é só nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, não tem como a criatura querer se igualar a Deus, porque é uma lógica irreal, impossível de se conquistar, e o melhor é nos considerarmos e nos reconhecermos pequenos. Nós somos pequenos. Ontem ainda, Paula e Sônia, eu falava disso, da humildade lá na igreja, sabe? E creio que pode desenvolver um pequeno pensamento sobre isso, porque a nossa tendência é querer se reconhecer grande, muito grande. Nós vamos nos capacitando, nós vamos assim nos preparando, nós vamos assim alçando voos, e muitas vezes o nosso ego fica cheio demais e, consequentemente, perdemos o contato com a divindade, com o Senhor, e também pode ser que a gente comece a ter relações complexas, difíceis, né, onde eu estou acima e tem pessoas que estão abaixo. Então é importante a gente entender que nós somos pequenos, muito limitados, nós não temos nada de grande. E eu dizia também que reconhecer-se pequeno é reconhecer a nossa verdade. É isso que eu acredito. Eu não sou grande e faço questão de sempre salientar, trazer esta informação, reconhecendo o meu devido lugar, mesmo sendo padre, independente de onde eu estou, da função, do serviço que eu exerço, mas eu sou pequeno. Grande é só o Senhor, só Ele é que tem condições de fazer, de realizar. Padre Marcos, a gente vive um tempo em que muitas coisas são ditas e feitas em nome de uma fé, de uma espiritualidade, né? Que não condizem, na verdade, com o que a gente lê, com o que a gente aprende sobre o cristianismo, sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, que é o nosso grande mestre. Qual que é o lugar da espiritualidade? Eu falo assim, aparelhamento com o Estado, né? Guerras ditas santas aí, violência, discurso de ódio, tudo isso disseminado em nome de uma fé, né? Em nome de uma religiosidade. Qual que é o lugar de espiritualidade que nos cabe como humanos pequenos diante de Deus? Eu vejo, sabe, Sônia e Paula, que de fato o ser humano nos últimos tempos ele tem se equivocado. Claro, quando eu falo ser humano eu também me coloco né? Eu não estou fora desta perspectiva, mas eu vejo o seguinte, o ser humano com muita facilidade ele cria o seu universo. E tem uma máxima que ainda hoje eu comentava com alguém que diz o seguinte, um texto fora do seu contexto vira pretexto. Né? Uma fé dissociada de uma experiência convicta com Deus, ela pode se tornar um grande desafio para a pessoa e para quem está à sua volta. Então é importante nós voltarmos às origens. Eu vejo que nesse tempo a vaidade tem tomado conta de muitos corações, digo vaidade aqui em relação aos religiosos. As justificativas bíblicas, elas têm sempre mais se ressaltado no coração dos homens e das mulheres, porque ali eu me sinto amparado, eu me sinto legitimado, eu me sinto assim, salvaguardado. E, na verdade, a gente precisa tomar um cuidado muito grande para a gente não instrumentalizar a nossa fé. Eu creio que
a igreja não é lugar do púlpito onde eu apresento isso ou aquilo, essa ou aquela minha ideia, mas eu apresento Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, onde Ele vai transformando a minha vida e eu, a partir de uma abertura sincera, vou dando espaço para uma renovação interior. Então, o lugar da igreja na nossa vida deve ser o lugar do encontro com Deus, mas nem sempre ali as pessoas conseguem fazer essa experiência, acabam se perdendo no seu ego, nas suas vaidades, justificando os seus desejos, buscando assim as suas afirmações que muitas vezes são egoístas, que não tem nada de comunitário, que não tem nada de comunhão, que não tem nada de amizade com Deus e com quem caminha à nossa volta. Nós vivemos um tempo muito exigente, eu penso, mas não impossível de ser melhorado, não impossível de ser repensado, de ser reconstruído. Nós temos que vir para a igreja com o desejo de fazer uma experiência com Cristo, com a palavra do Cristo, com a pessoa do Cristo. O que é essa experiência, né? Todo mundo fala assim, o senhor falou, né, que às vezes tá na igreja, estuda, né? Tem uma vivência de comunidade, mas não tem uma experiência real, assim. Onde que está, quem é, né? O que é esse Deus? O que é essa experiência com Cristo? Então, essa experiência, Sônia, eu creio, e Paula, que não é outra coisa, é abrir-se totalmente a Jesus Cristo, é se esvaziar. E se esvaziar não é um processo fácil. Não. Nós vamos nos enchendo de coisas, de ideias, de pessoas, e isso vai nos tornando pessoas muito cheias, né, muito plenas. E quando eu me deparo com Cristo, ou eu me esvazio para me encher dele verdadeiramente, ou a minha experiência ela será muito fragilizada. Eu posso até gostar do Cristo, o Cristo pode até me encantar bastante, contudo, ele não será o centro da minha vida, ele não vai ser o Senhor do meu coração, ele não vai ser o pastor da minha história. Eu, como ovelha, eu tenho que entender que Cristo é o centro. E ali me rasgar, me colocar inteiramente nas mãos dele. E essa experiência vem através da oração, da leitura da palavra de Deus, para nós católicos, da comunhão profunda com Jesus na Eucaristia, das devoções que vão nos ensinar. Não é muito difícil isso. Não é muito difícil. Eu fico pensando, porque, olha, se esvaziar e se rasgar é lindo, é uma experiência linda, mas ela traz um período, assim, um processo, ele traz uma angústia também, né? Não no final, mas no meio dele, assim. Sim, o processo, ele é exigente, mas eu penso que, olha, hoje nós estamos tão cheios, Paulo, Sim. E tão insatisfeitos também. No geral, a humanidade está, assim, muito plena, tem tudo, consegue tudo, acessa tudo, sabe tudo. E não sabe nada, né? E não sabe nada. Está assim, extremamente fragilizada do ponto de vista da humanidade, da espiritualidade. A gente vai vendo que a cada vez o ser humano ele se distancia mais e mais de si. Mais e mais de si. E vai se desumanizando. A gente vai perdendo essa sensibilidade gostosa que cada um de nós devemos ter para com o outro, de perceber o outro, a empatia, que falta tanto hoje, se colocar no lugar. A gente vai normalizando a barbárie, né? Tudo isso, e a gente, assim, acha que dá para continuar, que não tem outro caminho, que não tem outra perspectiva, mas a gente está morrendo, a gente está, assim, entristecido, a gente está deslocado na humanidade. Ô padre, buscar a fé não é fácil. Às vezes você vê pessoas dentro da igreja que tá ali na oração, todos os dias frequentando tudo que tem dentro da igreja, e você vê que no dia a dia essas pessoas não são pessoas tão boas quanto deveriam ser. E tem outras que você já olha no semblante dela e já vai logo dizendo, essa pessoa é uma pessoa de fé. Por que tem umas que conseguem transmitir e outras não? Sim, isso é interessante, sabe, Paula, porque
A mãe da Paula foi catequista por muitos e muitos E anos foi minha catequista. lá na paróquia da Ilha, e com certeza ela já deve ter refletido muito sobre isso, Sônia, e isso é uma reflexão que sempre vem aos nossos corações e aos corações de todos, né? Diante das decepções, a gente fica assim, meio que frustrado diante de membros da comunidade, da igreja, que fazem isso e fazem aquilo, conforme a Sônia disse. Eu gostaria de traçar aqui alguns pontos que eu creio ser assim, relevante nessa resposta. Primeiro que é a paciência de Deus. Deus é paciente demais. Deus é tolerante demais. Nós não. Nós somos assim velozes, nós somos assim agressivos, no sentido de querer logo que a pessoa tome uma atitude conforme se esperava ou se convém. Então Deus é paciente, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história. As internalizações que cada um de nós fazemos é de uma forma, é de um jeito, é algo especial, é algo próprio. A forma de você entender a vida, Sônia, é diferente da Paula, como também de mim. Nós podemos iniciar a caminhada na igreja conjuntamente, decididamente, mas pode ser que na caminhada eu avance mais, ou você consiga dar passos mais acelerados, ou a Paula tenha uma perseverança e eu venha a desanimar. Então o processo, ele é lento, mas ele deve ser constante. E Deus, ele é constante e presente em todas as etapas da nossa vida. Às vezes, nós queremos que aquele que adentrou a igreja ou que já faz um tempo que ali está, ele já esteja 100% bom, 100% convertido. Oxalá que assim fosse, quem dera se assim fosse. Mas Deus dá tempo. Deus dá tempo. Deus, ele não desiste de nós. Agora, uma coisa também é preciso nós refletirmos, sabe, Sônia? Que às vezes, o que acontece? Quando nós começamos uma vida de comunidade, uma vida de seguimento a Cristo na igreja, nós tendemos a fazer as comparações e também a levantar juízos. Ali eu devo estar por Cristo e não por pessoas. No dia que você estiver na igreja por causa do padre, você vai desanimar, você vai fraquejar. É claro que eu tenho que ter compromisso com a minha conversão. Assim como o fiel que está ali na igreja, ele também precisa ter esse compromisso com a sua conversão. Contudo, nós somos pequenos, nós somos criaturas, nós somos passíveis de erro. E às vezes o que acontece? Nós ficamos amargurados, decepcionados, abandonamos a fé, porque olhamos para o irmão e não para Cristo. Olhamos para aquele que está à nossa volta e não para Cristo. Eu preciso estar na igreja por Cristo. É claro que nós que estamos ali temos uma responsabilidade. Mas, padre, muitas das vezes o senhor falou isso sobre a questão de estar na igreja não pelo padre. Mas, às vezes, a linguagem que aquele padre fala, eu consigo absorver. E determinados padres que, às vezes, não falam a mesma fiel, né? Desculpa, eu sou muito... Não, eu falo porque eu acabei de tomar uma porrada na cara, assim, com o perdão de uma palavra, porque eu abandonei a igreja por pessoas. Eu tenho um berço muito... O padre Marcos falou, né? Minha mãe foi catequista durante muitos anos. Eu tenho um berço muito, muito católico. Eu vivi a minha infância e adolescente sob o carisma franciscano. Eu estudei no Colégio Imaculado a vida inteira. Quando as escolas confessionais viviam realmente os carismas ali, né? Hoje já é uma coisa mais... Quem quiser, não sei o que e tal. E assim, eu acho que foi uma das maiores bênçãos que eu tive na minha vida, foi estudar em escola franciscana. Você passa a entender a vida. O São Francisco, ele era muito próximo de Jesus, assim, né? Ele era muito íntimo. Então, é muito legal. E eu, né, a vida inteira aqui na ilha,
fiz primeira comunhão, crismei, tudo ali na paróquia e tal, e num determinado momento, as pessoas da igreja, eu olhava e falava assim, não é nada disso, que esse povo, ou eu estou entendendo tudo errado, ou esse povo entende tudo errado, e eu, muito brigona, né, eu briguei e falei assim, quer saber, eu vou viver a minha fé na minha casa. E aí eu acabei de tomar um na cara agora, né? Porque Mas aí a gente também tem que falar que tem padre e tem pessoas que estão ali no serviço do altar, em posição de destaque dentro da comunidade religiosa, que às vezes espantam os fiéis, viu? concordo, não vou ser omisso aqui de falar que infelizmente não irão muitas vezes encontrar algumas atitudes deselegantes Dentro do cristianismo de uma forma. Isso em todos os setores da sociedade, Né? às vezes falta esse tato, essa delicadeza, esse carinho, essa atenção, mas a gente não pode desistir por conta disso. A gente não pode desanimar, a gente não pode ficar preso às pessoas, porque as pessoas são falhas, eu sou falho, e eu tenho que estar na igreja por Cristo. Concordo também, Sônia, que existe essa empatia, às vezes a gente se sente mais à vontade nessa ou naquela comunidade, a fala desse ou daquele padre é uma fala que Chega mais no coração. chega mais ao coração. Senão você vai para a igreja para pecar, né? Ficar escutando o passo, mas não é nada disso. Não poderia, não pode ser assim. Não Tem que ser pode. um momento onde você, de fato, faça a experiência com o Senhor, crie este relacionamento, esta intimidade. E às vezes a gente descuida disso. Agora, eu sempre costumo dizer assim, antes da missa lá na Paróquia da Ilha, Fulano, Beltrano, irmãos e irmãs, desligue o seu celular, se concentre, sabe? Evite até mesmo sentar ao lado de pessoas que podem te levar à distração. Sim. Eu penso que quando você está ali fazendo um estudo na sua casa, se preparando, enfim, se organizando para um momento onde aquilo vai ser cobrado, é preciso que você esteja inteiro. E na igreja também é preciso que a gente esteja inteiro, dedicado. O triste é que nem todas as pessoas estão em Cristo verdadeiramente. É muito fácil a gente falar que é cristão. Nós nascemos numa nação que já foi batizada como cristã. Mas a Igreja Católica também, ela reconheceu alguns anos atrás, Sônia e Paula, que foram muitos os batizados e poucos os evangelizados. Não basta ser batizado, é fundamental para ser membro da igreja, corpo de Cristo, mas é preciso que o evangelho chegue ao coração. O anúncio, ele está sendo feito, mas também depende do fiel, da fiel, abrir o coração para aquele ensino, para aquela instrução, para a palavra que está sendo anunciada. Por isso que eu disse aqui, olha, desligue o seu celular, evite sair de dentro da igreja, não masque chicletes, não converse com quem está à sua volta, ou seja, esteja inteiro aqui, é um curto tempo, e às vezes nós vamos para a igreja já cheios, muito plenos, muito distantes. Estamos ali fisicamente, mas o nosso coração, a nossa mente estão em stand-by. Eu estou pensando em outras coisas, eu não estou ali focado na proposta que eu tomei, que é ir à igreja, participar, contudo, eu não me dou, eu não me entrego, eu não me ofereço. Mas às vezes não está na pessoa. Às vezes você está ali para se entregar e de repente vem algo na sua mente que te tira daquele momento ali, aí você ainda consegue resgatar, né? Mas isso é o cão. Mas aí tem que tomar um remédio para TDAH. Eu acho que vou ter que tomar um remédio para TDAH, entendeu? Eu acho que tem que procurar um psiquiatra, porque essas distrações, elas têm em todos os espaços, em qualquer situação. Então eu vejo que, às vezes, nós também temos que ter o quê? Se conhecendo, aprender a se disciplinar. Porque nós, se temos essa facilidade da distração, de se perder ali em alguns momentos, que é algo que é fácil de acontecer com qualquer um de nós, é preciso você ir criando um mecanismo, você no seu processo de autoconhecimento, você vai também se tornando disciplinado. Eu quero isso.
É fácil sentar todos os dias para um jovem, uma jovem que está desejoso em prestar um vestibular exigente, como também que está ali se preparando para um concurso, ficar 6, 7, 8 horas sentado numa cadeira? Não é, mas é um processo de disciplina. Se ele tiver com o celular na mão, ou se ele estiver num espaço onde a propensão ao desgaste, à perdição mental dele é fácil, você pode ter certeza que ele não vai conseguir ficar muito tempo sentado numa cadeira e ter mais tarde ganhos positivos. É por isso que eu gosto de rezar o terço, porque o terço ele hipnotiza a gente. Se você vai repetindo a Ave Maria, quando você vê que você está tão dentro daquela oração, você está tão dentro daquele propósito, quando você chega no segundo mistério, o pau está quebrando ao seu redor, que você nem vê o que está acontecendo. Eu tenho o pessoal do Exército 259, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de acordar para rezar esse texto às 3 da manhã, às 6 da manhã, que é um silêncio maravilhoso, para rezar também. E a oração do terço, eu acho ela fantástica, assim, e ele traz essa concentração. Quando o primeiro mistério, esse primeiro mistério, você ainda vai um pouco, meio que, sabe, na disciplina, mas quando você chega ali, você dá o primeiro glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, você já está inteira naquela oração. Eu acho a oração do terço, assim, revigorante. Eu vejo assim que essa autodisciplina é fundamental em todas as dimensões da nossa vida. Nós temos que ter disciplina, né? E disciplina não para ficar enrijecido, não para ficar inflexível, não é nada disso, né? A maleabilidade, a docilidade, a capacidade de perceber o outro, de sair também, né, quando necessário, daquela situação que você está, para você se colocar de uma forma generosa a quem precisa, é fundamental. Então a disciplina hoje, veja, assim, só abrindo um lequezinho, uma janelinha, como os jovens, os adolescentes, as crianças carecem de disciplina. Nossa, mãe. Carecem de disciplina. Então, na nossa vida, a disciplina, quem a conquista, ele vai viver uma vida mais ordenada, ele vai ter uma vida mais produtiva, ele vai ter uma vida de mais sucesso. Não estou falando de sucesso financeiro exclusivamente, estou falando de realização também, sabe? Porque às vezes esse processo de concentração é um processo exigente. Você se concentrar naquilo que você está fazendo. Vocês que trabalham com comunicação, vocês precisam estar antenadas, sempre lendo, sempre buscando, sempre trazendo informações para aquilo que vocês fazem, de modo que vocês consigam assegurar pessoas, tanto na escuta quanto na visão. E é um rolê, né, Sônia? Hoje a gente tem acesso, né, que você falou, a gente tem acesso a tudo, e a gente ainda tem que fazer esse filtro que exige uma atenção imensa, né? Claro. Da notícia real, do que é fake news, aí agora tem inteligência artificial para completar demais ainda, não é? Então, assim, a responsabilidade com a informação é uma coisa muito complexa. Sim, aí exige uma disciplina mesmo. Tem gente, olha, eu penso assim, tem aquele ditado, quem acorda cedo toma água limpa, bebe água limpa. Ou seja, né, quem se organiza, quem também se coloca com boa vontade, quem se coloca com espírito de assertividade, com desejo de crescer, que vai fazer a diferença. E nem todos dentro da comunidade cristã, como em outras confissões de fé, traz consigo essa verdade. Para você ser uma pessoa diferenciada, não melhor. Eu não gosto dessa expressão, eu sou melhor. Não, eu vivo na diferença de trazer sempre Cristo dentro do meu coração e que a vida dele seja conhecida através das minhas obras. Para quem quer isso, vai ser custoso? Vai. Para quem busca isso, vai ser exigente? Vai. Mas não é todos. Conforme a Paula disse, Sônia, é extremamente cansativo, é extremamente pesado em algumas ocasiões manter o ritmo
perseverar. Mas para nós que cremos em Cristo Jesus e que sabemos que Ele é capaz de modificar o coração, de trazer o sentido para a vida, é um preço que se paga, mas que transforma a vida, que enche o coração de sentido, coisa que hoje a gente está vendo se perder mais e mais, e que infelizmente nem todos estão conseguindo fazer essa mudança de chave e de dar esse start. Vou recomeçar, vou reconstruir, vou fazer um caminho novo. Padre, como a igreja tem acolhido essa diversidade hoje dos relacionamentos? A igreja, ela acolhe e respeita dessa forma. Nós não fazemos acepção de pessoas nem de gênero, de forma alguma. A igreja, ela pode tolir a entrada, a participação, a comunhão com Deus. Nós não somos reguladores da experiência dos homens e das mulheres, independente do gênero. Deus é Senhor e Ele acessa os corações. E somente que a igreja ela tem as suas convicções, a sua doutrina, e a igreja não tem a responsabilidade de aplicar as leis civis dentro do seu espaço religioso. Agora, a acolhida, a generosidade, a abertura, o diálogo, o incentivo da fé, isso de forma alguma a igreja se exime, pelo contrário, ela acolhe. O Papa Francisco ele tem nos pedido muito, pedido aos padres, aos bispos, aos diáconos, a todos os fiéis da igreja que tenham esse olhar de amor, de carinho para com todos, porque todos são filhos de Deus. Exatamente. Todos são filhos de Deus. Uma pessoa que tem esse ou aquele, que traz esse ou aquele gênero, ela não é melhor nem pior do que eu ou você. Ela é pessoa, ela é filha de Deus, ela é amada por Deus, ela é querida por Deus. E nós não podemos condená-la, não se trata disso, nós não estamos aqui para taxá-la, nós não estamos aqui para colocar limites na vivência da fé e da comunhão dela para com o Senhor. É muito comum a gente ver hoje cristãos, vamos dizer assim, que agem com muito preconceito, com muita agressividade, com muito desrespeito. Inclusive justificando falas preconceituosas a partir de trechos bíblicos que, né, um texto sem contexto, né? Sim, que precisa ter cuidado, sabe? Eu olho assim, eu penso que naquela pessoa ali existe um universo desconhecido, meu e seu, e que eu preciso sentar com ela, ouvi-la, escutá-la, acolhê-la. Eu preciso me inteirar da vida dela e mesmo assim eu não tenho o direito de julgá-la. E mesmo assim eu não tenho o direito de condená-la. E mesmo assim eu não tenho o direito de colocar limites para que a sua vida seja acessada por Deus e ela a Deus. Então a gente tem que ter esse carinho. Até porque, né, pai, se for tirar todo mundo que peca de dentro da igreja, não sobra ninguém, né? Na verdade, a igreja, ela A senhora não pode participar porque é pecador. Oxi. Não, o Papa Francisco tem uma outra imagem, que a igreja é como um hospital de campanha, que atende pessoas com diversas enfermidades. Um hospital de campanha é um lugar onde só tem situações. A situação ali é grave, né? Assim, é uma situação onde não dá para escolher. Mas vamos combinar que o mundo também vive uma situação grave. Espiritualmente, a gente está muito doente. Muito doente. Então, assim, se eu não for capaz de acolher quem quer que seja, dificilmente o evangelho vai chegar ao coração daquele e daquela. Então, acolher é o caminho, o diálogo respeitoso é o caminho. Essas palavras agressivas, essas palavras desrespeitosas não ajudam, só dificultam, só colocam barreiras, só colocam impedimentos para um maior diálogo, para um diálogo respeitoso e amoroso. Então, o caminho hoje é dialogar. Eu acredito muito no diálogo. Uhum. O diálogo é o caminho que muitas vezes nós não queremos fazer, Sônia.
mas se fizermos com maturidade, Difícil demais essa seriedade maturidade. e com verdade. A tentação de brigar é muito grande. Mas olha, se briga, sabe por quê, Paula? Se briga porque nós estamos envaidecidos, nós estamos fechados, nós estamos presos, nós estamos escravizados pelas nossas ideias. E a gente não pode brigar. Brigar é sinal também de pouca profundidade naquilo que nós acreditamos. Sabe, Sônia, quando eu começo a despejar a minha ira sobre o outro, é porque me falta essência, me falta conteúdo, me falta essa capacidade de escutar, de ver que o outro também tem coisas boas, que o outro também tem verdades, que o outro também tem algo a me acrescentar, a somar à minha vida, e que eu não tenho definitivamente condições de deter tudo aquilo que eu digo deter, possuir como convicção. Deus é grande, Deus é grande. E Ele age de diversas formas, de diversas maneiras, e às vezes nós queremos as pessoas do nosso jeito, sabe, Sônia? Sim, o tempo E eu não todo. posso. Do jeito é o certo. E o meu jeito, na minha convicção, a partir daquilo que eu creio, o jeito certo é o jeito de Jesus, não o jeito do Padre Marcos, não o jeito da Paula, não o jeito da Sônia, mas é o jeito de Jesus. Quando eu começo a estabelecer... O Jesus dialogou muito, né? Contou a história, né? Assim, Demais. falou muito. Jesus Mas ele também teve um momento lá de ira. forte. Teve um momento de ira, é claro. Estavam explorando o povo, estavam usando do espaço do templo de uma forma equivocada, errada, e Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Às vezes a gente tem até uma dificuldade em crer na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de fato ele é 100% Deus e 100% homem. Então a ira ali foi tomada justamente porque haviam feito do templo uma casa de vendas, uma casa de exploração. Padre Marcos, mas se ele volta hoje, o chicote já está na mão, viu? Eu penso que muitas correções fraternas teriam que ser feitas. Fraternas é ótimo. Correções amorosas teriam que ser feitas. E, padre, acontece muito também a leitura, o senhor lê, o entendimento é um, a Paula lê o entendimento é outro, eu leio o entendimento é outro, e aí? Como é que fica? Porque se você tem aquele entendimento, por que é pecado? Porque às vezes você vê e você ainda consegue provar que o que você está falando é correto, eu consigo provar que eu estou falando é correto, e ela consegue provar o que você está falando é nasceram os correto. advogados. Sônia, olha, de fato, assim, para nós cristãos católicos, eu vou falar para nós cristãos católicos, enfim, nós temos três mediações, uma que é a palavra de Deus, outra que é a tradição oral, que nós recebemos, e outra que é o magistério da igreja, que são os bispos juntamente com o Papa, que refletem, que estudam e que interpretam a escritura e o tempo, enfim, tudo aquilo que hoje precisa ser transmitido aos fiéis católicos. De fato, nós vivemos num tempo onde a ditadura do relativismo está presente. Hoje, aquelas figuras de autoridade, elas já foram contestadas, elas já não têm mais a sua referência. Hoje, um pai e uma mãe são questionados pelos filhos de 3, 4 anos. Hoje, nós não temos, no geral, um respeito a uma autoridade civil. Nós por isso todos os dias. atacamos assim de uma forma totalmente descabível. Eu não estou tratando aqui de A ou de B, tá, gente? Eu estou aqui falando dessa questão mesmo
do desrespeito É à quase uma autoridade. falta de educação. Uma né, falta de educação. da humanidade, né? Hoje, no ímpeto de você poder falar tudo, de você saber tudo, de você entender tudo, já não tem mais esses parâmetros. Esses parâmetros se perderam. Hoje, cada qual é senhor de si, cada qual tem a sua verdade, cada qual tem a sua interpretação. E quando se trata do campo da fé, a Igreja Católica, ela é aquela que vai legitimar a interpretação. Ela vai o quê? Traduzir isso. Ela vai fazer o seu ensinamento. A igreja é mãe e mestra. Ela vai apresentar as verdades anunciadas por nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que os seus filhos, os fiéis, homens e mulheres que foram batizados na igreja, assumam isso para as suas vidas. É muito importante dizer isso, Paula, porque às vezes as pessoas que nem são de outras comunidades, que não são da comunidade cristã católica, fica irada, cheia de temores e com muito desrespeito, até mesmo com falas que vêm da própria Igreja Católica. A igreja fala para os seus católicos, a igreja ensina para os seus católicos. Sim, ela ensina para todos, mas quem tem, digamos assim, a obrigação de praticar, de viver essas verdades são os cristãos católicos. Por isso que fala católico praticante, né? Não vou nem dizer para todos os católicos. Sim. Se não praticam, deveriam praticar, e aqueles que praticam, que continuem praticando, certo? Então, hoje a gente vê assim, no nosso tempo, que já não é tão recente mais, cada qual com a sua verdade, cada qual com a sua posição. E isso temos dentro da igreja, como fora da igreja, nos setores variados da sociedade, e que é importante a reflexão, obviamente ela é importante, mas eu vejo que ela precisa de uma baliza. Nem sempre o que eu reflito é o que é o correto, nem sempre o que eu reflito está sendo alimentado por bons instrumentais. Eu vejo que muitas vezes a reflexão de uma forma mais solitária, ela tende a ser mais perigosa. Agora, quando nós abrimos uma reflexão em conjunto, quando aquilo é estudado por pessoas que têm uma gabaritagem, que têm condições de aprofundar, isso tende a ser mais assertivo, a ser mais honesto, mais igualitário, mais amoroso, mais sensível a quem quer que seja. Então é muito fácil hoje a gente o quê? Assumir as nossas verdades. Eu leio e tenho a minha compreensão. Você lê e você tem a sua compreensão. Contudo, um texto fora do seu contexto vira um pretexto. As justificativas hoje que cada um de nós vamos assumindo diante dos desmandos, dos nossos desmandos, são gravíssimas. Porque não tem uma regulamentação, não tem um fio condutor, não tem um filtro. E o filtro na vida, eu vejo que ele é salutar. Não aqui para colocar limites, mas é para dar a baliza, sabe? Porque nem sempre a gente pensa corretamente. Ô padre, hoje é mais fácil a gente culpar Deus por tudo que acontece, né? Acontece uma tragédia, são fins do tempo, tá? E muitas das vezes a gente esquece que determinadas coisas que acontecem, a responsabilidade maior somos nós, os causadores. Como a igreja vê essa situação? A igreja vê a partir justamente desse seu pensamento, que de fato Deus nos deu o livre-arbítrio. Da parte de Deus, Ele quer bem e sempre a nossa felicidade, sabe, Sônia? Deus não lhe quer sofrendo. Contudo, o sofrimento é inerente, ele vem à vida do homem e da mulher. Você pode não procurar o sofrimento com as suas próprias mãos, mas em algum momento você vai sofrer. Você vai sofrer. Agora, é bem verdade que a companhia, o carinho de Deus, a sua ternura, a sua presença amorosa, o seu zelo para com você é eterno. Você estando com saúde e em paz, ou você na tribulação e na dificuldade.
Então vejamos que Deus não muda o seu comportamento diante dos momentos que nós vivemos. Você pode hoje viver uma grande tragédia, Deus estará com você. Você pode estar passando por um manancial de paz, de bênção, Quer dizer, de prosperidade. Na verdade, ter Deus ou confiar em Deus não é ser blindado da tragédia, é você forma passar alguma. por ela, né? É você Com mais serenidade. com mais convicção e com fé. Com mais convicção e com fé. Agora, Porque tem gente que questiona, né? Nossa, mas eu orei tanto, eu rezei tanto, eu pedi tanto a Deus, e às vezes quando tem uma perda familiar, né? claro, Pedir por um milagre e tal, e a gente não sabe que às vezes o milagre está do lado de lá, está na vida eterna, entendeu? não, e outra, pode não estar lá já de antemão, mas pode estar após o sofrimento. Pode estar após a dor. Agora, Sônia, que nós procuramos, ou na maioria das vezes procuramos o sofrimento para nós, isso é verdade. E Deus não tem culpa disso. Nós temos que nos tornar responsáveis pelas nossas atitudes. Coisa que nós gostamos muito é culpar outras pessoas por conta das nossas irresponsabilidades, das nossas inconsequências. Eu já sei até a resposta, eu já ia te falar assim. Quantas vezes uma pessoa entra em atrito com a outra, você está passando por perto e sobra para você que não tem nada com isso. Não é? Por quê? Pois é, então, olha, às vezes a gente, conforme você disse, estamos no lugar errado, na hora errada, e não conseguimos trazer uma palavra aqui que justifique as razões pelas quais você foi acometida por aquele incidente, por aquela situação. Contudo, a responsabilidade não é sua. A responsabilidade é daqueles que estavam envolvidos naquela discussão, naquela briga, naquele desentendimento. Infelizmente, olha, existem sofrimentos, Sônia, que nós não temos respostas para ele. Como nós vamos tratar do sofrimento do inocente? Como nós vamos tratar do sofrimento daquela mãe, daquele pai de família que estão agora nos países de guerra, que não estão envolvidos definitivamente no conflito, nos conflitos. E estão morrendo, estão ficando sequelados, estão perdendo membros de sua casa. Essa dimensão do sofrimento, de fato, ela nos apavora, porque aí você poderia me perguntar assim, por que Deus permite? As pessoas falam, né? Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Sim. Né? Uma vez eu acompanho muito o trabalho do pastor Henrique Vieira, que é parlamentar, né, deputado. Sei quem é, sim. E o pastor Henrique Vieira, eu acho ele muito sensato em umas coisas que ele fala. Uma vez ele falou sobre fé e eu me identifiquei assim, com a forma dele. Ele falou assim, olha, eu creio, quase não crendo, mas sem conseguir deixar de crer. Que ele falou assim, olha, porque... E ele usou um exemplo foi uma notícia que foi muito falada quando a mãe estava com o menininho no metrô, ele saiu correndo, entrou nos trilhos e aí caiu no trilho lá e morreu. Ele falou assim, Deus não permite essas coisas acontecem. Porque se eu achar que Deus permite isso, então Deus é mau. Sim. E ele não é. Deus não está na criança que morreu, está na lágrima da mãe. Claro. E isso aí, o que o pastor disse é verdade, acontece. Tem fatos que eles chegam e nos deixam assim totalmente vulneráveis e que ficamos sem uma explicação. Eu gosto sempre de falar do sofrimento não como uma pergunta, mas para quê? Não o porquê, mas o para quê. Quando nós entramos na lógica do sofrimento, Sônia, e começamos a perguntar a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você pode ter certeza que você vai se blindar ao aprendizado, ao crescimento, à humanização, a uma leitura diferente que você deveria na sua vida, naquele momento, estar fazendo, e você não vai conseguir fazê-la. Agora, quando você, diante da sua dor, do seu drama,
da sua exigência humana, onde você está no fundo do poço, você olhando para Deus e confiando nele, colocando as suas mãos entre as mãos do Senhor e for capaz de perguntar para quê, vai ser um pouquinho Com que diferente. propósito, né? Com que propósito? Com que propósito? Aprender, Sônia, é para todo tempo. Em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Às vezes, a gente não quer aprender. Eu digo aquilo que todos dizem em relação à pandemia, que parece que a gente não aprendeu quase nada. Não é? Nós estamos assim, nos maltratando tanto, nós estamos tão insensíveis, tão grossos uns com os outros, tão levianos nas palavras, tantos xingamentos, tantos juízos temerários. E aí? Então a pandemia, ela passou de uma forma tão agressiva, tão violenta sobre nós, porque todos nós sofremos Sim. com a pandemia, mesmo que não tenhamos tido perdas dentro de casa, mas nós Mas amigos, sofremos. né? Eu acho que ninguém Nós sofremos. passou impune, assim. Ninguém passou Amigos, impune. amigos, a gente, né? Claro. né? E aí? E esse para quê? E esse para quê? E esse para quê? O para quê é muito importante. Então, ler a vida, sobretudo as horas difíceis e amargas, dramáticas que cada um de nós experimentamos e que você, se não passou, vai passar. Se eu não passei, irei passar. Se você, Paula, não passou, vai passar. Que a gente tenha a capacidade de se colocar humilde diante de Deus. Sabe, parece-me que muitas vezes a gente também se sente como numa regra de exceção. Entende, Paula? Uhum. Eu sirvo a Deus, eu não posso sofrer. Eu Não sirvo vai a acontecer Deus, comigo. isso não acontece. Eu sirvo a Deus, mas lá em casa nós estamos blindados. Lá não vai chegar o divórcio, lá não vai chegar a desavença, lá não vai chegar a dificuldade financeira, lá os meus filhos não me trarão decepções, frustrações. Não que Deus queira isso, mas nós não estamos numa regra de exceção. Nós não estamos blindados a ponto de dizer que isso eu não irei viver, eu não Mas viverei. fica mais leve, né, padre? Muito mais leve, muito mais agradável. A vida desenvolve melhor. Às vezes a respostinha do para quê, ela demora um pouquinho para cair na mente da gente, assim. Sim. Mas sempre tem, né? Sim, e é o melhor. Se você faz esse caminho aí de aprendizado, eu quero aprender todo dia. Olha, eu aprendi uma coisa, mesmo hoje não sendo frequente na igreja, eu aprendi que toda oração tem resposta. Claro que toda oração tem resposta. Se você se colocar diante de Deus humilde e perguntar, né? Eu acho que não é nem pedir, é perguntar, ele vai te responder. E você só tem que ficar atento, porque às vezes ele responde e passa. Porque Você não quer ouvir. É verdade. Porque às vezes a resposta não é exatamente o que você pediu, mas o que você precisa. Tem um pensamento de um padre da igreja, um santo padre da igreja, que diz: eu tenho medo de Deus que passa e não volta. Porque às vezes as coisas estão acontecendo, Deus já está me ensinando, mas eu estou ali turrão. Eu estou ali fechado, eu estou ali resistente ao aprendizado, porque eu não quero aprender aquilo. O que eu queria é que aquilo não estivesse hoje na minha vida, e não é assim. Se você se dobra, se você se curva ao aprendizado, é muito melhor, é muito mais gostoso, e aquilo vai te trazer inúmeros benefícios, e a sua vida vai progredir, e você terá um coração grande, um coração assim, muito semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. O padre, falando em benefícios, tem uma viagem que está vindo por aí, né? Portugal, França e Espanha. Isso. Como é que funciona? Então, então eu queria falar assim, qual que é o lugar de Maria nessa fé? Porque até então a gente está falando de Jesus, e eu cresci muito assim, entendendo esse amor materno, esse amor de mãe, que é o amor de Maria, esse sim de Maria, que não é um sim qualquer, e esse papel de intercessora dela.
Para mim, ele é imenso, assim, ele é imensurável mesmo. Por isso que eu falo que eu gosto de rezar o terço, eu gosto de me colocar na presença de mãe. Sabe por quê? Porque, assim, percepção pessoal. Jesus é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. Mas mãe, tem hora que tem coisa que só mãe entende. É verdade. Outro dia eu vi uma charge tão bonitinha, tá? Assim, Jesus e São Pedro falando assim: Senhor, tem tanta gente aqui que eu não vi entrar, eu não vi passar pelo portão do paraíso. E aí Maria segurando um terço, e o terço era uma escada. Aí ele fala assim: olha ali. Aí Jesus fala com ele: deixa a mamãe que ela sabe das coisas. Então, assim, às vezes eu vejo essa intercessão de Maria, porque a viagem é para Santuários Marianos, né? Sim, Santuários Marianos. Aí a gente vai falar da fé católica, porque, né, dentro dessa, quando o protestantismo se desgarrou ali dentro do cristianismo, infelizmente eles minimizaram a figura de Maria, né? Perfeito. E eles preferem dizer que católico idolatra, né? Sim. Longe, muito longe, a gente sabe, mas a presença, em nenhum momento, a presença intercessora de Maria, ela se sobrepõe ou diminui a santidade e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Claro, perfeitamente. Sim, de fato, nós vamos fazer essa viagem aos Santuários Marianos, Portugal, Espanha e França, agora em outubro. Propriamente viajando no dia 19 de outubro e chegando aqui no dia 30 de outubro. Percorreremos esses 3 países, vamos a Fátima, vamos à casa de Santo Antônio, que é até padroeiro aqui da nossa cidade. Vamos na Espanha, na Espanha nós vamos à casa de São Tiago, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, e na França nós vamos a Lourdes, vamos a Lisieux, que é a casa de Santa Teresinha, e vamos também à casa de São Vicente de Paulo. E será com certeza uma viagem assim vislumbrante. Eu não conheço Fátima, não conheço também a Espanha, né? Não conheço Portugal nem Espanha, mas já estive na França. Mas confesso que na ocasião foi uma viagem muito rápida. Eu estava na Europa e fiz só um bate-volta a Paris e eu não tive a oportunidade de conhecer ali Lourdes, como também Lisieux, não conheci a Basílica de São Vicente de Paulo, eu não conheci. E essa viagem nasceu o ano passado, assim, só contextualizando, na verdade não seria inicialmente para os Santuários Marianos. Essa viagem ela nasceu com o intuito de irmos para a Terra Santa. Ela nasce com o desejo de ir para a Terra Santa. Com isso, estoura a guerra a partir daquele ataque em Israel, daquela rave. Eu acho que era uma rave, né? Assim, uma noite de shows que estava tendo num lugar mais afastado e foram muitos os mortos. E a partir daquele momento começaram os bombardeios, tanto em Israel quanto na Palestina. Inicialmente pensávamos que essa viagem poderia acontecer, mas guerra é uma coisa que é imprevisível e não temos condições de saber o seu fim. Oxalá que ela já tivesse terminado, e melhor se não tivesse nem começado, né? Mas quando vimos que era algo que não tínhamos controle, e aí com certeza também tivemos a informação que o turismo, para o turismo, a entrada em Israel estava bloqueado, então mudamos o destino e fomos para Portugal, Espanha e França. Escolhemos Portugal por conta da maternidade de Nossa Senhora. O povo brasileiro tem muita devoção a Nossa Senhora de Fátima. A figura de Nossa Senhora de Fátima, a maternidade, o seu carinho, é algo vivenciado por muitos brasileiros, por mais que tenhamos uma basílica, um santuário nacional que recebe e acolhe a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas de fato a figura e a maternidade da Virgem Maria de Nossa Senhora de Fátima, ela é muito intensa. Nós somos colonizados pelos portugueses, a nossa história ela tem
toda uma herança europeia. E toda a história também, né, das aparições dela, dos pastores, ela é muito carismática, é uma história linda. Eu tenho uma amiga que foi a Fátima e ela fala assim, o espaço lá na catedral, a basílica, é tudo muito lindo. Mas ela fala assim, mas onde você tem uma conexão, assim, é na casa dos pastorinhos, das crianças. Lá onde eles viam, onde eles viam. Sim, na azinheira, sim. E olha, e a mensagem de Fátima é uma só, pedindo a paz, a conversão, né, dos pecadores, que somos todos nós, e o fim da guerra. Então, quando a Virgem Maria, ela se apresenta, aparece aos 3 pastorinhos, ela pede muito que reze. Reze pela paz do mundo, reze pelo fim da guerra, reze pela unidade dos cristãos, pela conversão dos cristãos, porque tempos difíceis, tempos exigentes assolariam a humanidade. E hoje a gente vê que o mundo, com toda a sua riqueza, com toda a sua ciência, com toda a sua capacidade, ele, ao invés de criar pontes, ele vem destruindo os laços. Exatamente. E toda a possibilidade de uma convivência sadia. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. É claro que é uma viagem endereçada mais a católicos, porque nós vamos em espaços católicos. E aí a gente fala também, por exemplo, pessoas com mais idade, demanda muito esforço físico. Eu sei que nesses lugares a gente caminha-se bastante. Em Aparecida caminha-se bastante, né? Sim. É melhor que esteja em boa forma física, sim? Ou é confortável? Eu creio que, sim, tem que ter disponibilidade, tem que ter, assim, tem que ter uma proatividade, sim, porque, de fato, são 3 países em 10 dias. Então é uma viagem corrida, digamos assim, mas existe todo um amparo, teremos translado, ônibus que nos darão apoio de um lugar para o outro, então a estrutura é muito bem feita, muito bem organizada. Contudo, é preciso ter essa vivacidade, né? A gente precisa dessa disponibilidade aí para poder caminhar bastante, para passar o dia fora de casa, sair cedo do hotel, voltar tarde para o hotel, chegar muitas vezes, já deixar a mala pronta, porque no outro dia tem que sair cedo. Então a pessoa tem que dar um pouco mais de si numa viagem como essa, porque é uma viagem que demanda resistência. Os transferes internos vão ser por trem ou vão ser de avião também? Serão de ônibus. De ônibus. Internamente faremos de ônibus. Então, nós teremos um ônibus que nos levarão até BH, todos juntos, e depois, chegando em Portugal, já na porta do aeroporto ali, já vai ter um transfer que já nos leva para o hotel, e todo esse deslocamento será feito por transfer. Já e de um país para outro avião? Será também por terra, por ônibus. Entendeu? Porque os percursos são pequenos. Os países são muito próximos e não tínhamos também aeroportos diante da geografia escolhida que pudesse subsidiar e dar esse apoio. Sim. Padre, onde consegue mais informações? Olha, hoje quem são os nossos parceiros aqui é a Mundial Turismo, na pessoa do Edson. O Edson hoje é aquele que vai dialogando comigo, com o Padre Luiz, que somos os responsáveis, e os irmãos que estão optando em viajar conosco, como também podem me procurar, né? Podem me procurar na Paróquia da Ilha para melhores informações. E como também nas redes sociais da paróquia, da ilha, como também da Catedral de Santo Antônio. A Rádio Mundo Melhor, ela tem sempre feito esses anúncios de modo que as pessoas tomem contato e possam, assim, procurar entender melhor a proposta, para ver se é viável ou não nesse momento, tanto dia quanto valores, né, e locais que iremos peregrinar. Mas rapidamente, então, o roteiro é BH e já vai direto Lisboa, aí Portugal, Espanha, França. E retorna de França para o Brasil. Sim. Serão 10 dias e eu creio que vai ser uma viagem assim. Portugal é Fátima, basicamente. Fátima e Lisboa. Fátima e Lisboa. Então, em seguida, vamos para a Espanha.
E, por último, chegaremos Na na França. Para fazer Lourdes. Lourdes, Lisieux Lisieux. e São Vicente. Entendeu? A Basílica de São Vicente, que é o homem da caridade, que nos chama a todo momento a estender as mãos. Ai, pois é, Lisboa é Santo Antônio. Santo Antônio, E ele sim. é lindo, né? Eu gosto muito da história de Santo Antônio, grande pregador, um homem da palavra, franciscano, amigo de São Francisco, é verdade. Padre Marcos, quero te agradecer demais sua participação aqui conosco hoje, tá? Fico muito feliz, né, de ter aí essa forma aí de unir mais as pessoas, né, de aumentar mais a fé, que é uma experiência que cada viagem que você faz, eu tenho certeza que as pessoas sairão de lá mais santificadas, né? E com certeza, além da vivência da fé, né, de você fazer a sua experiência com Deus, não tem outro caminho a não ser você também se tornar rico do ponto de vista da cultura, da geografia. São tantos aprendizados quando você sai e vê o universo. A gente vive numa cidade legal, mas ela é pequena. E por mais que a gente more em um país fantástico, o mundo é grande demais para a gente não ser capaz de ver as belezas, as riquezas que existem do outro lado. É verdade. Obrigada, tá? Agradeço a oportunidade, foi ótimo estar com vocês, à disposição, e espero encontrá-las brevemente lá na Paróquia da Ilha. Paula, muito obrigada pela sua participação. Nossa, eu que agradeço, muito bom, né? Parece que o tempo voa, assim, né? Muito bom estar aqui mais uma vez, Tônia, eu que agradeço. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.